você que está aí atrás, se achegar, para nós darmos início ao culto desta manhã, amém? Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Que bom podermos estar na casa do nosso Deus, nessas primeiras horas, levantar, se preparar, né? Programar tudo para poder estarmos aqui, louvando e adorando ao nosso Pai. Depois de uma semana, né, correria, trabalho, estudos, tantas coisas, mas nada nos impediu de estarmos aqui hoje, amém? Nada nos impediu de estarmos na casa do Senhor. Ainda que você teve tantas atividades, tantas coisas para resolver, talvez alguns problemas, mas nada foi capaz de te paralisar nesta manhã. Você separou esse dia para estar aqui louvando ao Senhor. O Espírito Santo te trouxe aqui a este lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 119. Vamos ler ele todo. Amém? Você quer ler todo? Oh, glória. Salmo 119, a partir do versículo 97. Glória a Deus. Irmã Naura, você pode pegar meu celular ali para mim, por favor? Aleluia. Hoje é um dia especial, gente. Muito especial para nós. Hoje é o dia da Bíblia. Amém? Quem lembrava? O dia da Bíblia hoje. Então, nós vamos ler essa passagem que está no Salmo 119, o versículo 97, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia nós precisamos meditar na palavra do Senhor, amém? Todo dia, mesmo na correria, mesmo se você não tem vontade, mesmo se você está cansado, todo dia nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha que coisa maravilhosa, quando nós nos comprometemos a meditar na palavra do Senhor, a estudarmos a palavra do Senhor sistematicamente, porque também isso é importante. Olha como nós adquirimos sabedoria, nós adquirimos conhecimento, nos tornamos mais prudentes. É isso que a palavra do Senhor, ela faz dentro de nós. É maravilha. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais que o mel, a minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode aplaudir ao Senhor? A palavra do Senhor, ela nos guia, ela nos orienta. Ela nos faz mais sábios, mais prudentes. Quando nós temos a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, você pode ter certeza de que você vai errar muito menos.
muito menos. E a gente precisa ter essa palavra no nosso coração, a gente precisa praticar a palavra, a gente precisa estudar a palavra, meditar na palavra. Ainda que você acorde ou o seu dia vai estar muito corrido, não deixa de meditar na palavra. Coloque isso como um propósito, um projeto para o próximo ano. E comece a pedir ao Senhor, que o Senhor vai te dar estratégias e o Espírito Santo vai te chamar a esse compromisso com a palavra dele. No verso 19, diz assim, verso 18 e o 19 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha só, você ainda pode orar ao Senhor, falar com Ele: Senhor, desvenda os meus olhos. Abra, Senhor, o meu entendimento. Abra os meus olhos para que eu possa entender o que o Senhor quer me ensinar aqui na tua palavra. Que você veja a palavra do Senhor com uma nova lupa, uma nova visão, com paciência, com cuidado, para você extrair tudo que está ali, todos os tesouros escondidos, todas as riquezas encobertas que está na palavra do Senhor. Amém, igreja? Que você possa pegar essa instrução nesta manhã e que você ame a palavra do Senhor. Ame a palavra. Você pode ler tudo o que você precisar ler para a sua instrução, para o seu conhecimento, mas nunca deixe a palavra de lado, lá na estante, aberta, pegando poeira. Nunca deixe. Bote ela bem pertinho de você, mesmo quando você não queira. Não, Senhor, eu preciso ler a tua palavra. E se você fizer essa oração: Senhor, desvenda os meus olhos, porque eu quero entender a tua palavra. Eu preciso ser guiado pela tua palavra. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais que eu estude, que eu me prepare, porque isso é bom, isso é importante, mas eu preciso da tua palavra. Amém? Porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer nesta manhã, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Pai querido, nessa comunhão. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Muito obrigada por cada família representada que está aqui, por essa luz, Pai, que brilha em cada lar, Senhor, por cada representatividade que está aqui nesta manhã, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado, por esse dia tão especial, esse dia que estamos aqui na tua casa para te adorar, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, por todas estas maravilhas, Senhor. Que a cada dia, Pai, a tua palavra venha nos guiar, venha nos direcionar, Pai, venha nos mostrar o caminho em que nós devemos andar. Que a tua palavra venha estar na nossa mente, venha estar no nosso coração. Possamos praticar a tua palavra, Senhor. Pai querido, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos, Senhor Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dessa verdade maravilhosa, Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha dar, Senhor Deus, Senhor, ânimo a cada irmão, que o Senhor venha incomodar cada irmão para cada dia buscar na leitura da palavra, buscar esse conhecimento tão precioso, Pai, e que possamos crescer, Senhor, crescer através desses ensinamentos que a tua palavra nos dá, que a tua palavra nos garante. Senhor, muito obrigada, Pai, por esta manhã, por cada servo que está nessa casa, por cada um que trabalha, Senhor, por cada um que leva, Pai, essa mensagem
poderosa. Obrigada pela vida de cada um que prega, Senhor, que traz a mensagem aqui, Pai, para exaltar o teu santo nome, para ensinar a tua igreja. Obrigada pelo alimento, Pai, que nós temos aqui, Pai, deste altar fluindo, Pai, todos os dias, Senhor. Pai querido, fica conosco aqui neste lugar, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, que seja do fundo do nosso coração, Pai, que não percamos essa oportunidade, Pai, de te adorar nesse momento que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa manhã com alegria, gratidão. Mais uma semana que se dá início hoje e nós temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor. Já acordamos, estamos juntos aqui para dizer bom dia, Espírito Santo. Aleluia, engrandecer o nome do Senhor. Cante assim comigo.
Aleluia. E céu, e céu, sobre toda a terra e céu, Tu és, Senhor, e nós somos gratos, Senhor, pelas Tuas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que nos dá força, aquele que nos encoraja, aquele que nos lavou, que nos remiu, que nos trouxe de volta à vida, que nos aproximou dele novamente. Nós somos gratos ao Senhor todos os dias, querido, porque a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. E nós temos recebido grandes bênçãos, livramentos que nós nem mesmo sabemos. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia. E no momento da tua dor, da tua fraqueza, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te põe de pé. E Ele te diz, filho, não temas. Aleluia, prostre-se diante de mim. Busque a minha presença, porque eu te dou a minha paz. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso. Graça e luz, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Ele é maravilhoso. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para o alto, de onde vem o socorro. Aleluia! E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Jesus. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele que chora aos pés da cruz, aos pés do Senhor, ele alcança misericórdia, graça, luz. Ele alcança perdão. Ele alcança milagre. Ele alcança resposta. E se você veio buscar essa resposta nessa manhã, aleluia, creia em nome de Jesus que o Senhor tem resposta para te dar. Aleluia. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, aleluia, não há lugar melhor, oh Deus, que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Ele está aqui nessa manhã, querido. E só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como eles estão de pé. Como, querido? Como eles conseguiram? A resposta é só uma. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. E a resposta? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia! Glória a Deus! Louve ao Senhor com as suas palmas e agradeça, meu querido, porque você é um colecionador de milagres. Porque o Deus de milagres, Ele está na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É momento de orar, amém? É momento de você provocar o milagre, aleluia. Quantos aqui precisam de um milagre? Como a pastora Suzy mencionou aqui, hoje é dia da Bíblia. E a Bíblia, ela não é só uma coleção de livros. A Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus, amém? A Bíblia é o amor de Deus se manifestando. Aleluia, a Bíblia é o Senhor desejando salvar a humanidade. Aleluia. Então comece a clamar a Ele aí, querido.
Comece a clamar Ele aí, igreja. Comece a desejar viver as maravilhas de Deus. Não busque sondar os caminhos de Deus, não. Porque por muitas das vezes você vai buscar entender e não tem entendimento. As profundidades das riquezas de Deus, ela se vive, e é dentro dela que você alimenta a tua fé, querido. Fecha os teus olhos nesse momento e comece a falar com teu Pai, porque Ele está aqui. É momento de intercessão, é momento de clamar, é momento de falar com Ele. Ele está te ouvindo. Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Se humilhe, se submeta debaixo das potentes mãos do Senhor, porque no tempo oportuno Ele te exaltará. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração nesse momento, Pai. Como nós acabamos de cantar aqui, Pai querido, independente das respostas, ainda que em silêncio, nós sabemos que o Senhor está trabalhando, e ainda assim a resposta será milagre, será provisão para a tua igreja. Pai, eis aí os teus filhos, colocando diante de ti as suas dificuldades, colocando diante de ti aquilo que tem os preocupado, colocando diante de ti os seus impossíveis, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que opera no impossível, nada foge ao teu controle, Pai. E nós cremos que essa manhã não será diferente. Será mais um dia ao qual o Senhor irá agir com o seu poder, se manifestando nos corações, trazendo a esperança, trazendo escape, apontando um novo caminho, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, toma cada coração aqui nesta manhã. Se porventura se encontra preocupado, Senhor, vai tirando toda a preocupação. Espírito Santo de Deus, preenche as lacunas nesta manhã. Espírito Santo de Deus, traz consolo, conforto, traz renovo, traz a paz que excede todo entendimento, Senhor. Nos ensina verdadeiramente a vivermos a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a nos humilharmos, Senhor, lançando mão do nosso poder, lançando mão da nossa justiça, lançando mão dos nossos braços fortes, para nos acolhermos em Teus braços, Senhor, porque Tu és aquele, Senhor, que alimenta a nossa necessidade. Paizinho querido, muito obrigada por essa manhã gloriosa, manhã de manifestação do Teu Espírito. Doce Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, Espírito Santo, trazendo a Tua doçura, trazendo a Tua leveza, lançando de nós todo medo, todo fracasso, toda dor, toda angústia, Senhor. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, aumenta a fé daqueles que porventura precisam nessa manhã, Senhor. Deus querido, a nossa resposta para o mundo é a atuação, ó Deus querido, em todos os detalhes da nossa vida, porque Tu és um Deus de obras completas, Senhor. Tu és aquele que termina aquilo que começa, e a Tua palavra vai dizer que o final de todas as coisas é melhor do que o início, porque ali nós veremos o Teu poder e saberemos que o Senhor atuou, Senhor. Saberemos que a Tua mão operou, ó Deus querido. Queremos entregar aqui nessa manhã familiares que porventura ainda não estão na Tua presença, Senhor. Que haja libertação, que haja cura, Senhor. Que haja salvação no meio da parentela dos Teus filhos, ó Pai. Que haja reconciliação, renovação de alianças, Senhor. Deus querido, Deus santo. Senhor da glória, sabemos, ó Pai, o ano ainda não terminou.
Ah, Deus querido, e Tu podes fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nos ensina a orarmos baseados na Tua palavra, porque é ela, Senhor, é ela que trabalha com eficácia no nosso interior, é ela que nos ajuda, é ela que nos ensina, que nos instrui, que nos exorta, é ela que nos confronta e que nos ajuda a viver neste mundo que jaz do maligno, mas que nós estamos aqui para fazer a diferença mediante a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus querido, que haja cura no nosso meio. Deus, toca nos enfermos com poder, ó Deus. Toca nos enfermos com a Tua graça, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor, da mesma forma que operou no passado, continua operando, Pai. E nós cremos, ó Deus querido, que basta tão somente uma palavra Tua, Senhor. Uma palavra Tua, Senhor, e nós veremos a cura acontecer. Nós veremos, ó Pai querido, aquele que está enfermo ser renovado e restaurado, ó Pai. Nós veremos, ó Deus querido, aqueles que ainda enfermos na alma também, Senhor, ser curados e restaurados pelo poder da Tua palavra, pelo poder que em nós opera, Senhor. Ah, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, nós nos submetemos a Ti nessa manhã, nos submetemos ao Teu amor, Senhor, ao Teu plano, que é o melhor de todos os planos, Senhor. Nós nos submetemos a Ele nesta manhã, Pai, e nos ajuda pela pessoa do Teu Espírito a vivermos e tomarmos posse das Tuas promessas, ó Pai, liberadas sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você pode começar a celebrar nesta manhã que a resposta que você busca no Senhor, aleluia, ela vai vir ao teu encontro. Ela vai vir ao teu encontro. Ela virá ao teu encontro. Aleluia. Não perca a esperança. Não perca a fé, persevere, insista, aleluia, que o Senhor é aquele que garante a vitória ao seu povo, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, igreja. Nós vamos nesse momento para os nossos anúncios. E desde já vou reforçar aqui um apelo, que a igreja esteja aqui logo mais à noite. Hoje é o dia da nossa cantata, Emanuel, Deus conosco. E nós queremos todos vocês aqui enchendo a casa. Nós vamos fazer um ambiente de alegria e receber o Espírito Santo, que certamente vai nos visitar poderosamente. Amém? Dia 15 de próximo domingo já, nós vamos estar aqui noutra festa, ó, 49 anos dessa casa. Irmãos, Deus tem mão poderosa, né? Deus tem uma mão poderosa, porque tem sustentado essa casa de oração debaixo da sua potente graça. E nós vamos completar 49 anos. E toda a igreja vai participar dessa festa. Toda a igreja vai começar de manhã e vai continuar à noite. E nós queremos que vocês estejam aqui. Nós vamos estar aqui enchendo esse ambiente de alegria. Louvado seja Deus. Tem mais, Bira? Temos atendimento pastoral de segunda a sexta. Você liga, pastor Júlio, pode vir que o pastor está atendendo, ou o pastor pode fazer isso online, ou marcar um horário e o pastor vem te atender aqui na igreja. Tudo dentro dos conformes. Mas, Bira, vamos ter exame de vista grátis. A Flávia está avisando, ó, dia 9. É amanhã. É amanhã, né? Segunda-feira. Então, você está precisando fazer um exame de vista, ó. Vem para cá. O que houve, Bira? Melhorou um pouquinho. 9/12, ó, 19 às 21 horas, você vai chegar aqui e fazer teu exame de vista. E ó, lá do ladinho do exame de vista está a Flávia com aquele precinho muito especial
para te atender dentro da sua necessidade. Amém? Só isso, Bira? Nós estamos ainda no ano de grandes conquistas e o ano ainda não acabou. Então, pega a tua bênção aí, segura firme, porque ainda vai chegar. Se não chegou, às vezes a gente não tem olhos para ver, porque para ver que a bênção chegou, precisa ter olhos espirituais. E às vezes nós não estamos atentos, não estamos bem atentos ao que Deus está fazendo na nossa vida. E eu quero chamar você nesse momento para os nossos dízimos e ofertas. Cadê o obreiro da casa? Cadê os obreiros desta casa? Irmãos, há promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, e a Bíblia é nosso manual de prática de fé. Como é que eu conduzo a nossa fé? Que direção eu tomo? Eu tomo a direção que a palavra de Deus me dá. E o cumprimento dessa palavra anima a minha fé, anima a minha esperança. Amém? Quero chamar você para ler comigo no capítulo 28 de Deuteronômio. O ano está acabando e a gente tem por prática passar esse períodozinho fazendo essa leitura, me inteirando, me examinando, se por acaso não fiquei em alguma falha no percurso, se por acaso não deixei de cumprir algum voto, me examinando, porque a palavra de Deus nos instrui que a prática da fé traz a existência de Deus na nossa vida. Amém? As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. E te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Então a gente não precisa ter medo, porque onde a gente for, a bênção do Senhor vai atrás. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Irmãos, uma promessa que vai desde a semeadura até a colheita. Essas promessas, se a gente for analisar direitinho, ela vai desde a semeadura até a colheita. Bendito você vai ser na cidade, onde o solo não é regável, mas você também vai ser no campo, onde a terra é fértil e produtiva. Você vai abençoar os filhos do teu ventre e das tuas crias, aquilo que produz para você. A palavra de Deus é completa. E nessa manhã, quando eu chamo você para ofertar, para entregar teu dízimo, a gente está falando dessas bênçãos, está falando dessa mão poderosa do Senhor que vai sobre a nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na nossa esperança. O que a gente precisa, às vezes, algumas pessoas não veem essa multiplicação, essa diversidade de bênçãos na sua vida, porque não tem um projeto. Então você vai, você vai olhar para a sua parede e você vai ter um sonho. A Adriana sonhava em ter um negócio. Mas olha só, a Adriana ocupada do jeito que é, aí de repente chega o dia de Deus falar com ela poderosamente. E o que é que ela faz? Ela vai fazer o que ela faz de melhor. Eu conheço essa família há muito tempo, tá, gente? E então a mãe da Adriana era uma mulher de mãos abençoadas. Ela sempre estava aqui ajudando conosco, depois ela viajou. Deus levantou um homem de Deus para ser marido dela, olha isso. E ela vive com esse marido abençoada, até hoje, no interior do Brasil. Tá? E agora a Adriana, de repente, se levanta e Deus dá uma estratégia de conquista para ela. E ela abre um negócio de alimentação.
E o preço, ó, todo mundo pode adquirir, delícia, coisa de primeira. Deus abençoe. Isso é o projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes dá aquela impressão que a gente está só, né? Poxa, Deus, eu entrego meu dízimo, mas não vejo o céu se manifestar. Mas você tem andado em alguma direção? Se você não anda em nenhuma direção, o céu está se manifestando. É que como você não está andando, você não vê essa coisa chegar. É aquela coisa, quem não tem para onde ir, também não tem onde chegar. Então você tem que ter um projeto. O que você faz de melhor? Adestra as tuas mãos. Talvez você não consiga andar, mas você consegue pegar, amassar, você consegue quebrar, construir. Talvez você não consiga fazer isso, mas você tem habilidade com os pés, com as pernas. Irmãos, você pode, você é capaz. Não fique em casa chorando a sorte, não. Acredite, o Deus que é Senhor de todas as coisas, provê os céus a nosso favor. Nós precisamos crer, confiar e desafiar. Desafiar as circunstâncias, desafiar aquilo que parece difícil. Aquilo que parece difícil, desafia isso. Vai para cima e Deus vai te dar vitória. Amém? Você que separou a tua oferta, saiba que Deus cuida disso para nós e nós jamais vamos devolver para o reino mais do que o reino entrega para nós. Amém? Levanta teu santo... Sim, vou falar. Levanta tua mão, levanta teu envelope, teu santo dízimo. Coloca agora assim bem alto. Você que está desempregado, levante a tua mão. Irmãos, vou falar uma coisa para você, pessoal. Agora é pessoal. Se você não gostar, é comigo, tá bom? É meu pessoal. Às vezes eu penso assim, poxa Deus, eu saio da minha casa, está calor, né? E vira e mexe a gente toma Coca-Cola. Nem devia, mas vira e mexe a gente toma. Substitui água por Coca-Cola. E ontem eu estava tomando Coca-Cola e de repente me veio um pensamento, acho que é do céu, irmão, que a gente não deve tomar Coca-Cola, é muito açúcar, tá, gente? Mas está calor, a gente quer. É aquela luta, né, Luiz? Meu irmão Luiz. A gente fica naquela contenda, eu devo, eu quero, né? E de repente Deus falou comigo assim, falou assim, poxa, minha filha, tu teve dificuldade de comprar essa Coca-Cola? Irmãos, aquilo me envergonhou, me trouxe um acanhamento. Falei, poxa Deus, às vezes eu chego na casa do Senhor, é bom a gente estar aqui. É bom. Você tem vida em comunhão com Deus. Você tem boa roupa, você é bonito. Você está sempre calçado, está bonitinho. Tua casa é lugar bom, é lugar de paz. A gente sabe que o lugar de paz é bom, porque é para lá que a gente volta. Não importa onde a gente esteja, o melhor lugar do mundo é onde? Nossa casa, lugar seguro, é você que é o dono da chave, é você que fecha a porta. Irmãos, tudo vai bem, aí de repente a gente toma Coca-Cola, toma refrigerante, come um monte de doce, um monte de besteira, né? E come porque é bom, não é à toa que a gente está tudo fora do peso. Aí de repente, a Gisele fica rindo, a mulher que vigia a balança está rindo aqui. Aí, de repente, às vezes eu venho para a casa do Senhor e não trago nada. Não trago nada porque aquele único que eu tinha, eu comprei uma Coca-Cola, que me faz mal. Eu comi o podrão. É podrão ainda que se fala, gente? Como é que a gente come uma coisa que se chama isso? Como é que a gente come uma coisa que se chama podrão? Misericórdia, meu Deus, a gente come. É podrão já no nome, e a gente come, e acha até bom, acha gostoso, é gostoso. Tem graça sim, tem muita graça. Gente, aí a gente vem para a casa do Senhor de mão vazia. Quando Deus fala para a gente não comer essa droga, é porque se fosse bom não ia se chamar podrão, gente. Se fosse bom ia se chamar podrão. Então o nome diz, não coma, não consuma. Mas a gente consome, vez ou outra, não estou com vontade, a gente quer. A gente quer. Aí a gente fala, não vou comer o podrão não, eu mesmo vou fazer o meu podrão, olha isso. Então, e às vezes a gente vem para a casa do Senhor com as mãos vazias. Não é que Deus acha que você está errado por isso não, tá gente? É uma questão de consciência, de rever nossos conceitos em relação à obra do Senhor, ao que Deus tem feito na nossa vida. A vida por si só nos ensina.
ela nos instrui, sai disso, que isso não é bom. Água que é saudável e é de graça, quer dizer, de graça dependendo do caso, né? Só quando a gente bebe na casa dos outros, que é de graça. Mas olha só, Deus tem nos enriquecido. E a gente às vezes tem mão remissa para a casa do Senhor. Se Deus nos tratasse do mesmo modo, ia dar ruim, né, gente? Ia dar muito ruim. Mas Deus tem tido misericórdia da nossa vida. Tua oferta é abençoada. Tua oferta é uma semente poderosa. Isso que você vai lançar no altar para sustento da casa do Senhor é algo que tem poder espiritual. Tem poder espiritual e está regendo na tua casa, na tua vida, na tua despensa, no teu celeiro, na tua sementeira, na tua amassadeira. Está trabalhando no produto das tuas mãos. Isso é bênção prometida do céu para a nossa vida. E vem através disso. Se nós ouvirmos a voz do Senhor atentamente, não apenas ouvirmos, mas tivermos atenção para o que Ele está dizendo e andarmos conforme a palavra nos propõe, essas bênçãos vão chegar em nós. Não é porque a gente frequenta a igreja, é porque a gente tem temor. Não é porque a gente ocupa uma cadeira, é porque a gente acredita, tem fé e faz o que a palavra diz. Que nessa manhã essa bênção poderosa chegue na tua vida. Te alcance de todas as maneiras, que você seja próspera, Adriana, no teu negócio, que você que está fazendo seja próspero e reconheça a mão poderosa do Senhor te guiando, te orientando e te abençoando em nome de Jesus. Levante seu envelope. Querido Deus e amado Pai, Tu és altíssimo, todo-poderoso, nenhum outro se iguala a Ti, nem na terra, nem fora da terra. Pai, que em nome de Jesus, nesta manhã, com o Teu amor que se iguala a Teu tamanho e a Tua vontade, vem sobre o Teu povo neste lugar. Derrama a Tua graça, meu Pai, bênçãos de multiplicação financeira. Meu Deus, que portas se abram, em nome de Jesus, que tudo aquilo que impede que os Teus filhos cresçam, prosperem, conquistem, seja repreendido por a honra e glória do Teu nome. Que haja abundância na nossa despensa para nós e que sobre para outro. Em nome de Jesus te clamamos nesta manhã, que a Tua boa mão seja sobre a nossa terra e que ela produza, meu Pai, na proporção da nossa fé. Que a Tua boa mão, Deus, seja lá onde o Teu filho trabalha, seja no local de conquista, no local de granjear, no local de semear. Que nessa manhã Tua bênção seja sobre a nossa casa. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoe quem dá emprego. Abençoe quem trabalha, quem tem patrão. Abençoa os Teus filhos, meu Deus, que colaboram nessa casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vou um pouquinho mais adiante, porque o pastor Júlio acabou de chegar aqui. Irmãos, chegou o dia de nós honrarmos o compromisso do aquário. Chegou o dia da gente honrar o compromisso do aquário. Esse aquário foi comprado no cartão do nosso irmão. E nós temos que honrar. Segunda-feira, amanhã, tem que passar o valor para o nosso irmão. E eu preciso, nós, a igreja precisa de pessoas voluntárias. Nós precisamos de pessoas voluntárias que possa colaborar, aquela mesma colaboração que eu pedi o mês passado, com pelo menos R$50. Amém, já temos alguém aqui. Amém, temos mais alguém aqui. Vou pedir que vocês anotem o nome para a gente levantar o valor que a gente já tem. Tem Celeste ali. Deus te abençoe, Celeste. Aleluias, temos aqui, irmãos, já estamos chegando. Vamos, mais gente corajoso aí. Nós precisamos levantar esse valor porque nós temos que honrar nosso irmão lá que gentilmente ofereceu o cartão dele, comprou, fez o aquário da nossa bateria e nós precisamos honrar até amanhã esse valor com o nosso irmão. Amém? Irmãos, nada vai cair por terra, nós não vamos ter vexames. O mês passado eu fiquei um pouco preocupada, mas esse mês eu sei que Deus tem colocado as pessoas que estão prontos, dispostos a colaborar. E nós vamos honrar o nosso compromisso em nome de Jesus.
Jesus, nenhuma só coisa vai ficar sem pagar. Aí você especifique aí, tá, gente? Igual foi o mês passado, oferta para o aquário. Aí o Vitor vai contar tudo direitinho, já vai dizer quanto que a gente arrecadou, para a gente saber se precisa ainda fazer a mesma campanha à noite. Eu convido você para a gente estar aqui de mãos dadas. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Eu preciso que vocês estejam aqui à noite. Cécia, arrecada de quem já vai entregar agora, filha? Se você também pode fazer esse mesmo valor por Pix, você só vai especificar lá no recibo e vai mandar para o tesoureiro. Levanta a tua mão, você que vai entregar agora mesmo, que a Cécia vai ir buscar. Se você fizer por Pix, você só precisa no recibo especificar para o tesoureiro, que é para o aquário da igreja, tá bom? Pagamento do aquário. Deus, levante sua mão aí. Agora, dá a mão a essa pessoa que está do teu lado. Irmãos, vou tomar só 2 horas aqui. Tomar só 5 minutinhos, tá, pastora? 5 minutinhos. Eu queria falar para você uma coisa. No tempo da opressão em Jerusalém, os soldados que estavam lá na dominação, eles, quando matavam o povo, ele pegava o povo que amedrontado se encolhia, eles pegavam aqueles corpos e jogavam no vale. A tradição de Jerusalém é que enterre o povo na cidade, porque a fé deles os induz a isso. Então, o que os soldados faziam? Quando matavam, jogavam os corpos no vale, entre 2 vales. Um deles, se não me engano, era o Vale de Quizon. Jogavam ali e aquelas pessoas se decompunham ali ao relento. Era um estado de vergonha. Aquilo era um estado de vergonha. É quando todos os teus princípios de fé são rompidos. E lá no cativeiro babilônico, Deus falou sobre aquilo. Mostrou ao profeta um vale de ossos secos. E Deus fez a pergunta que hoje vem a nós. Acaso poderia voltar à vida a esses ossos secos? Sabe qual foi a resposta? Pode sim. Pode sim. Deus falou que os ressuscitaria do opróbrio, da vergonha, do descaso, levantaria aqueles ossos e eles seriam um exército poderoso. Sabe, quando nós estamos aqui tocando a obra, garantindo que ela cresça, que ela prospere, que ela flua, sabe o que é que eu vejo? Vejo a ação de Deus no nosso meio, vejo que nós estamos unidos, eu vejo que a igreja é poderosa, eu vejo a ação de Deus acontecer, o milagre pipocando em tudo que é lugar. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão atentos ao que acontece neste lugar. Tem bênçãos nas tuas mãos, meu irmão. Tem bênçãos aí nas tuas mãos. Profetiza para essa pessoa. Profetiza para ela. Diz uma coisa poderosa para essa pessoa, porque tem poder nas tuas palavras. Tem vida para você nesse lugar. Deus está neste lugar. Deus está atuando entre nós nesta manhã. A palavra diz, pois eu digo, Ezequiel, chama os ventos. Sabe o que significa? É convocar o Espírito Santo, o ruá de Deus, a força de vida. Sopra, sopra vento que vem do norte, vento que vem do sul, sopra neste lugar e estes ossos secos vão ganhar vida. Vida nova, não é aquela antiga não, é vida nova, é vida que desce dos céus nessa manhã, dentro dessa casa, é graça poderosa que desce, rompendo toda a investida do mal, é a graça que desce aquecendo o nosso coração, com a presença poderosa do Espírito Santo,
É Deus neste lugar, é Deus na tua vida, é Deus sobre nós, é Deus que toca, que enche, que faz com que o nosso coração sinta a presença poderosa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, aleluia. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Aleluia, Jesus. Faz levantar do vale, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Glória a Deus, aleluia.
Vamos receber mais da palavra do Senhor, amém? Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés. Pastora Rosemary está com essa responsabilidade de trazer mais um pouco desse alimento para as nossas vidas, amém? Você foi já abençoado nesta manhã? Você já recebeu? Está preparado para mais? Então, segura aí mais um pouco. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eis aí a tua filha, Senhor Deus, Pai querido, usa com poder, com autoridade, Pai, com uma palavra, Senhor Deus, para os nossos corações, Pai. Abençoa-nos, Pai, através da tua serva, Pai, que está com esta responsabilidade nesta manhã. E cremos, Senhor Deus, que o Senhor já colocou algo, Senhor Deus, no coração da tua filha, inspirou para que ela trouxesse nesta manhã para a tua igreja, Pai, porque o Senhor é o dono da casa, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Abençoa o lar da pastora Rosemary, abençoa os seus filhos, todas as causas, Senhor Deus, que ela tem colocado diante de Ti. Pai querido, entregamos nas Tuas mãos e cremos, Pai querido, na vitória da Tua filha. A vitória da Tua filha é a nossa vitória também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Estamos felizes, não é, por essa manhã na casa do Senhor. Grandes coisas o Senhor já tem falado conosco nessa manhã e Ele vai continuar falando, né? O Senhor fala conosco em todo tempo. É necessário que a gente tenha os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor que se faz nesse lugar. Eu quero compartilhar com você um texto em Ageu. Nós vamos ler Ageu 2, do 1 até o 9. É muito bom, né, a gente poder estar aqui na casa do Senhor para trazer a palavra, sabendo que o nosso pastor está em casa. Amém, queridos? É uma tranquilidade, né? Eu confesso que quando a gente sobe aqui e fica lá pensando, meu pastor está no hospital, era uma coisa que a gente não conseguia ficar tranquilo e calmo, né? Mas nessa manhã, você pode aplaudir o Senhor por essa vitória na vida do nosso pastor? Deus é bom o tempo todo, o Senhor continua cuidando dele. E enquanto isso a gente vai tocando o barco, amém, queridos? É uma responsabilidade nossa. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo Ageu 2, do 1 até o 9, que diz o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, ó povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Você pode repetir comigo? Trabalhai. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, querido? Você pode sentar aplaudindo ao Senhor, glorificando ao Senhor.
Você pode repetir comigo essa frase? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse foi o ensaio. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Glória a Deus, eu recebo isso, queridos, recebo e quero profetizar na sua vida que você receba isso. Então, nós vamos falar um pouco, né? Nós temos pouco tempo, mas o Senhor há de nos ajudar a remir o tempo, né? Vamos falar desse tempo, desse texto que nós lemos, é um tempo de reconstrução. Você pode repetir essa palavra? Reconstrução. É um tempo de reconstrução. Receba isso para a sua vida, né? Aqui no texto que nós lemos, os primeiros repatriados estavam voltando do cativeiro babilônico. Estavam voltando para Jerusalém, estavam voltando para Judá. E eles estavam ali voltando com uma bênção, né? Eles foram liberados, o rei Ciro, né, havia liberado para que eles voltassem à terra para poder construir o templo e refazer a sua vida na sua terra natal. Né? Vocês conhecem a história do cativeiro babilônico, amém? Todo mundo conhece? Né? Porque a gente não tem tempo de entrar, não dá tempo de explicar. Mas todo mundo conhece a história do cativeiro babilônico. E quando o povo estava voltando, né? Quando depois dos 70 anos que havia sido profetizado que eles estariam lá naquele cativeiro, eles estavam retornando para a terra para reconstruir. E o Senhor, né, ele havia movido o coração daquele rei para que ele pudesse mover o espírito de Ciro. A Bíblia fala isso para nós, isso está registrado lá em Esdras 1, do 1 até o 5, para que ele mandasse o povo reconstruir o templo. Então, estava chegando ali um grupo de pessoas, né? Pessoas comprometidas com a causa do Senhor, com a casa de Deus, comprometidas em reconstruir, porque o primeiro templo, o templo de Salomão, havia sido destruído, né? Era um templo muito grande, muito bonito, cheio de ouro, um templo que Deus orientou cada detalhe que deveria constar, que foi construído por Salomão, mas ele foi destruído quando a Babilônia fez cair, né, e levou cativo o povo para a Babilônia, o povo de Jerusalém, destruiu tudo. Então, havia na memória das pessoas aquele templo maravilhoso, né, que era grande, maravilhoso. E agora eles estavam vindo para reconstruir aquele templo, né, seria diferente. Né? Esse foi um templo onde Deus levantou Zorobabel, como a gente já leu aqui. Então, esse templo, ele seria muito diferente da primeira casa, porque a primeira casa era toda gloriosa, e o segundo começou os seus fundamentos, que era um templo simples, não tinha mais aquele glamour, né, aquela beleza. Então, queridos, reconstruir para eles não foi fácil. Né? Inclusive, o povo começou a construir e depois parou. Parou porque começou a haver pessoas que estavam interferindo, fazendo oposição àquela construção, porque eles queriam algo que era grandioso. Mas o Senhor, naquele momento, estava dizendo para eles que não seria como da primeira vez, seria diferente. Então, as oposições apareciam para desanimar. Sabe quando, né, aquele povo estava ali comprometido em fazer aquilo que Deus tinha determinado, mas Deus estava levantando opositores para poder desanimar o povo. E eram, na maioria, os samaritanos. Mas também tinha gente aí do próprio grupo dos judeus, que eram os mais antigos, que eram os mais velhos, que estavam assim, não, aquele templo que era templo, né? Esse templo aí, melhor não ter, né? Aquela voz de oposição, queridos, ela sempre vai acontecer quando Deus te der um projeto. Quando Deus te entregar alguma coisa nas suas mãos, esteja preparado, porque vai ter oposição, é sempre assim, a vida é assim, funciona desse jeito. Mas quando você está firmado em Deus e na sua palavra, você vai vencer as oposições. As palavras contrárias àquilo que não é de Deus para a sua vida. Você precisa ter ali, ó, aguçado o seu espírito ali, ó, em comunhão com o Senhor, pedindo discernimento e revelação.
Muitas coisas acontecem para desestruturar o servo do Senhor quando ele tem algo de Deus para fazer, para apresentar. Mas que nessa noite, nessa manhã, seja repreendido em nome de Jesus toda palavra contrária, tudo aquilo que vem para atrapalhar aquele plano que o Senhor tem para revelar, para fazer através da sua vida. E aqui, né, eles estavam ali daquele jeito. Só que a obra ficou parada aproximadamente 17 anos depois que eles lançaram os alicerces. Eles pararam a obra. E aí, Deus levanta quem? Deus levanta seus profetas. Você crê nisso? Que Deus levanta profetas para poder te mandar palavras de encorajamento, palavras que vão te despertar. E os profetas hoje somos eu e você, amém? Você entende isso? Você é um profeta quando você está proferindo a palavra do Senhor. Isso aqui é a profecia, amém, queridos? Essa é a profecia nos dias de hoje. Então, Deus levantou Ageu e Zacarias para poder ajudar o povo e fazer eles entenderem que era um tempo de reconstrução. E esse tempo de reconstrução, ele é um tempo difícil, né? Eu queria falar algumas coisas sobre ele. Por isso é melhor, queridos, a gente não deixar destruir, não deixar acabar. Porque se acabar para começar de novo, fica difícil. É complicado, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Porque quem já precisou recomeçar, tentar reconstruir, tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá mais para você reconstruir. Porque construir é muito bom, né? Quando você começa uma construção, você está animado, você está empolgado, você está otimista. E aí, essa construção não precisa ser exatamente como na do templo, as paredes, não precisa ser isso, os alicerces. Você pode levar isso como para a sua vida, como um relacionamento, né? Como um casamento, né? Como um trabalho, como um ministério da igreja, como uma igreja, né? Eu já tive a oportunidade, vocês já conhecem a história, já participei de várias igrejas que foram implantadas e levantadas. Tinha esse chamado na minha vida, já comentei isso aqui. E como é bonito ver as pessoas empolgadas quando está começando uma igreja, irmãos. Como é bonito, né? A gente passa o dia inteiro trabalhando ali. E eu já construí até na minha casa, na casa dos meus pais, da minha casa mesmo que eu morava. Então, eu falo com propriedade. Bom é você começar uma obra do começo, né? Lá do chão. Quem já levantou uma casa do chão aí? Amém. Eu também já levantei, né? Gente, a gente tem que, né, tem que ter muita disposição, né? A gente precisa trabalhar. É o que a palavra de Deus está nos falando aqui nessa manhã. Trabalhai, né? Trabalhai. E quando você começa uma casa, você está muito empolgado. Vamos falar agora de uma casa, como era o caso aqui, que era um templo. Você está muito empolgado, porque você vai fazer, você está animado, você vê aquela obra se levantando, crescendo, é uma bênção. Agora, se aquela casa ali se acabar, se aquela casa for, ao longo do tempo, né, não tendo manutenção, aquela casa vai se destruindo, né? E você recomeçar uma coisa é muito mais difícil do que você começar, né? Essa semana mesmo foi um eletricista lá em casa, porque a minha casa está com problema na elétrica, e aí ele tentou passar os fios e o fio não ia, né? Aí passava o outro, não ia, tentou consertar não sei o que, não ia. Nada acontece, porque a casa não teve o quê? Manutenção. Né? Então, agora eu vou ter que gastar um dinheiro, que eu vou ter que refazer toda a instalação elétrica. Fica aí a dica, né? Para você que está com esse problema aí, acorda aí enquanto você pode resolver. Então, queridos, recomeçar é muito difícil, né? Para cada um de nós, dá muito trabalho. Hoje em dia, as pessoas elas não têm tido essa paciência para poder tratar as coisas, para poder recomeçar as coisas. As pessoas estão vivendo na chamada sociedade líquida, né? A coisa se desfaz, os relacionamentos se desfazem, né? Os ministérios se desfazem, porque muitas vezes a gente não quer ter paciência com a ovelha, né? A gente não tem tempo para as ovelhas, a gente tem uma vida muito ocupada, né? E aí vai se desfazendo e tudo vai se acabando. Mas
né, nessa manhã eu quero, né, falar para você, né, não fique desanimado, não, né, esteja atento à voz do Espírito Santo, porque ele tem algo para você. Vamos entrar aqui no texto, Ageu 2:3. Ele fala assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é como nada aos vossos olhos? O povo, ele não estava acreditando no projeto, né? Você vê que eles não estavam acreditando. Eles estavam vendo aquele templo ali como se ele fosse uma coisa qualquer, né? Como nós já falamos aqui. Então, eles não estavam tendo a disposição de trabalhar na casa do Senhor. Eles estavam ali, né, deixando com algum grupo, e aí no 2:4 o Senhor exorta eles, falando: ser forte e trabalhai. Você vê que aqui o Senhor falou para as autoridades políticas, o Senhor falou para a autoridade religiosa, o Senhor falou para o povo, e o Senhor fala para mim e para você nessa manhã: trabalhai. Você recebe isso, querido? Trabalhai. Temos, né, o Senhor... A gente precisa parar de viver na nostalgia, né? Porque a gente, às vezes, não se envolve no novo. Muitas vezes a gente fica lá atrás. Eu queria que você analisasse aqui, em Ageu, nós vamos voltar um pouquinho no texto. Vamos ler Ageu 1, nós vamos ler do 2 até o 4 e depois do 8 até o 10. Do 2 até o 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos: esse povo diz... não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha só o que Deus está falando. Acaso é tempo de vocês ficarem cuidando da vida de vocês, né? Vocês estão cuidando da casa de vocês, a de vocês está aplainadas, mas a minha casa está em ruína. Era isso que Deus estava falando aqui, né? Então, queridos, eu quero chamar a atenção, né, a sua atenção nessa manhã. Às vezes nós estamos cuidando muito dos nossos próprios interesses e esquecendo de cuidar dos interesses da casa do Senhor. E eu quero fazer menção aqui do culto de terça-feira, quem estava aqui viu. Irmãos, eu vim aqui para trazer uma palavra de oferta, é uma palavra rápida, é uma palavra objetiva, e eu cheguei aqui para dar essa palavra rápida e objetiva de oferta, estava aqui falando, e nesse momento veio a Janaína, né, com a notícia da alta do pastor. E aquilo ali foi uma coisa que encheu meu coração de alegria, porque eu vou dizer para vocês, eu estava triste aqui em cima desse altar, quando eu olhei para a quantidade de pessoas que estavam nessa casa. Eu fiquei triste, sabe? Eu falei: Senhor, eu até falei isso no dia, é um momento que a igreja tem que estar unida. Amém, queridos? Tem que estar unida, né? É tempo de reconstrução, é tempo de união, é tempo de unidade. E ali eu fiquei aqui pensando: cadê o povo, Senhor? Né? Aí pensando: poxa, o pastor está enfermo, a igreja não comparece. E aí aquilo me deu uma tristeza, mas nesse momento, né, eu falei: ele está no hospital, e nesse momento veio a notícia da alta dele para a honra e para a glória do Senhor. Então, queridos, que a gente venha colocar as prioridades nos seus devidos lugares na nossa vida. Eu sei que ninguém precisa não tem como, a gente está em todos os cultos, em todo o tempo, a gente tem uma vida para cuidar, tem coisas que acontecem, mas se você puder, esteja na casa do Senhor. Deus falou aqui, olha, Deus está nos ensinando aqui nessa palavra, e falou assim: olha, a minha casa está lá, né, abandonada, que era o caso aqui, estava abandonada, a construção parou, né, e vocês estão cuidando dos interesses de vocês. Aí ele vem lá nos versículos 8 e 10 e vai dizer assim, do 8 ao 10: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Querido, entenda, né? Não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus, que nós venhamos a entender, né, que nós precisamos dar prioridade à casa de Deus. Você recebe isso nessa manhã? Querido, coloque isso no seu coração. Hoje é o dia da Bíblia, a gente já falou aqui, eu tinha até separado aqui uma palavra, mas não vou poder. Então, hoje é o dia da Bíblia. Então, queridos, a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, mas ela aberta, ela é a boca de Deus falando para nós. E ela em prática na nossa vida é a glória da segunda casa. Amém, queridos? É isso que é você viver uma vida com o Senhor, é você praticar o que a Bíblia fala, é você aprender, como a pastora Suzy falou no início. Procura entender qual é a vontade de Deus revelada pela sua vida através da palavra de Deus. Vamos lá. Ageu 2:5. Deus tinha uma aliança com aquele povo, né? E Deus tem uma aliança conosco em Cristo e o Espírito Santo habita em nós, né? Você não está sozinho. Amém, queridos? Você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Vamos pular, né? Vamos lá, deixa eu me reorganizar. Amém? Ageu 2:8. Vamos lá. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você recebe isso na sua vida? Hoje já foi ministrado aqui a respeito do empreendedorismo, né? E eu louvo a Deus porque temos pessoas que empreendem, né? E isso não é todo mundo que pode, né? A gente tem que ser bem sincera. Não é todo mundo que tem esse tino, né? Esse preparo, né? Esse dom, que é basicamente um dom, né? Porque às vezes a pessoa ela pode ter muitas técnicas, pode saber muita coisa, mas colocar em prática é mesmo para quem tem esse chamado. Eu quero profetizar na vida de cada um aqui nessa manhã. Se o Senhor tem falado para você empreenda em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. E Ele vai prover na sua vida, assim como vai prover na minha vida e na vida daqueles que o buscam. Não devemos ficar nos preocupando em excesso, né? Vamos entregar nas mãos do Senhor e eu quero fazer esse desafio a você, né? Dê prioridade à casa de Deus. Amém? Isso aí, irmãos, a gente faz votos, né? A Bíblia fala, se você não pode cumprir, você não faça. Mas se você pode cumprir, você faça, né? Faz um voto com o Senhor, né? Isso aí é uma coisa que eu estou tentando, né? Eu sempre fiz ao longo da minha vida, né? Eu estou querendo fazer um voto aí, estou esperando Deus confirmar, porque é um voto difícil, mas... Sabe, coloque na mão do Senhor, fala, Deus, eu me comprometo. Eu nunca mais vou faltar ao culto de domingo de manhã. Amém? Esse pode ser um voto, sabia? Mas Senhor, eu tenho compromisso com a sua casa. Eu tenho compromisso com o teu reino. Me ajuda. E o Senhor, Ele pode fazer para você. Vamos lá. Ageu 2:9, para a gente terminar. Vamos ler. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Aqui, né, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui uma verdade que ela é teológica, né? Isso daqui é uma revelação teológica, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira no sentido de que Jesus Cristo entrou pelas portas daquele templo. Nós sabemos que esse templo, ele não teve a suntuosidade do primeiro templo de Salomão, mas... E lá havia a presença de Deus. Quando esse templo aqui foi construído, a Bíblia não relata assim, como relatou do primeiro texto, e veio a presença de Deus e encheu a casa. Ali falou dos trabalhos dos sacerdotes, né? Se você for lá depois estudar, falou do trabalho dos levitas. Porém, ali,
a glória foi maior porque entrou ali o próprio Deus encarnado. Porque Jesus Cristo entrou naquele templo. E quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, o véu do templo, desse mesmo templo, se rasgou do alto a baixo. E quando esse véu do templo se rasgou, né, nós passamos a ter acesso direto ao santuário celestial. Amém, queridos? Essa é a glória da segunda casa. É a presença do Espírito Santo em tudo aquilo que você faz. E hoje, né, aquele segundo templo, queridos, esse templo onde Jesus entrou, onde o véu do templo se rasgou, aconteceu ali a destruição. Ele foi destruído também no ano 70 depois de Cristo. E Jesus, lá em Mateus 24, ele falou para os seus discípulos isso. Ele falou: você está vendo isso tudo aí? Olha, eis que não vai ficar pedra sobre pedra, porque o templo foi destruído. Agora, hoje, na nossa época, o templo do Senhor somos eu e você. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Querido, você é templo do Espírito Santo. Entenda isso na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Hoje, a aliança é nossa com Cristo. É uma nova aliança em Cristo. E através dessa nova aliança, Cristo conquistou para nós a glória. E é uma glória eterna. Amém, queridos? Essa glória eterna, ela se faz presente na nossa casa espiritual. Quando você aceita Jesus, você tem uma casa que não está habitada por Ele. Porém, quando você aceita Jesus, recebe Jesus e Ele passa a habitar naquela casa, ali vira uma segunda casa. A segunda casa é onde existe a glória de Deus ali. E ela é maior que a da primeira. Glória a Deus, querido. E aquela glória é eterna, que é a salvação para você, a salvação para a sua família. Então, que nessa manhã o Senhor possa, né, Ele possa confirmar no seu coração, possa confirmar no seu coração esse chamado ao trabalho na casa do Senhor. Você recebe nessa manhã? Você entende esse chamado que Deus tem para você na casa dEle? Queridos, não vamos ficar presos só naquilo que é nosso, mas naquilo que é do Senhor, naquilo que é do reino do Senhor. E aí tudo vai prosperar, porque você colocou a sua vida diante do altar do Senhor. Esteja pronto a atender o chamado de Deus. E eu, para finalizar, né, eu quero te falar para você ser como Samuel, né? Samuel, o Senhor chamou Samuel a primeira vez, ele não entendeu muito bem, não. Talvez você esteja aqui na casa do Senhor ouvindo vários chamados nesse altar, mas você faz, ouvido de mercador, né? Você fala, não está dando não, por enquanto não posso. Eu tenho trabalho, eu tenho não sei o quê. Aí o Senhor te chamou de novo, aí você também não entendeu. Mas na terceira vez, o Senhor chamou. E aí Eli instruiu a ele, né? Assim como nós estamos aqui instruindo você, como o Senhor nos instrui, esteja atento ao chamado do Senhor. É Deus que está falando contigo. Você crê nisso, querido? O Senhor usa, né, os seus servos, os seus profetas no dia de hoje para te trazer uma palavra de encorajamento, né? Que você esteja pronto para responder. Quando o Senhor te chamar, que seja hoje, eu espero, né? Quando o Senhor te chamar, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, queridos? Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Louvado seja Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Estaremos nos dividindo em classe para a honra e glória do nome do nosso Deus. Lembrando que às 18 horas estaremos aqui retornando
para continuarmos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, lembrando que às 18 horas, no culto à noite, teremos a nossa cantata de Natal. Amém? Porque até aqui... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe e boa aula.